Lula já era, mas isso não basta. Flávio Bolsonaro agora precisa entender o cenário e começar a mostrar soluções para o Brasil. Mas uma pesquisa coloca Lula e Biden da Silva no seu devido lugar, na chão. E, ao que tudo indica, Flávio Bolsonaro precisa surfar nesse desgaste, mas começar a focar nas soluções para o Brasil. Eu sou Stefan, especialista em campanhas políticas. Porque uma coisa precisa ficar muito clara. Hoje, com tudo que está acontecendo no mundo, Flávio precisa agora se posicionar como líder, não como um herdeiro. A gente sabe que a posição de Flávio se tornou possível por conta dessa perseguição esdrúxula política que fizeram com o Jair Messias Bolsonaro. Mas, todavia, no entanto, Flávio agora está numa condição em que ele pode mostrar ao que veio. Então é sobre isso que a gente vai falar. Fica evidente que Flávio Bolsonaro está como candidato dentro de um ambiente de perseguição política, ok? O povo brasileiro já entendeu isso. O povo comprou essa leitura e é exatamente por isso que ele aparece muito à frente das pesquisas. E eu falei lá atrás, no dia 2 de fevereiro, que Lula desistiria. E é exatamente isso que começa a se confirmar. Só que agora entramos num outro ponto. Um ponto central. Flávio precisa urgentemente começar a expor a sua plataforma. Precisa começar a dizer quais são as ações imediatas que ele considera necessárias para corrigir o rumo do Brasil. E isso é delicado? É muito. Isso envolve opinião de especialista, claro. Mas também tem uma coisa que não precisa de tratado técnico. Tem coisa que o brasileiro vê no dia a dia, tem coisa que está acontecendo aí na nossa cara. Então a gente pode começar falando pela economia, porque a economia é o ponto mais sensível de hoje. No governo Jair Messias Bolsonaro, mesmo com pandemia, mesmo com pressão, mesmo com sabotagem, o brasileiro ainda tinha mais capacidade de compra, mais poder de investimento, mais ânimo. O empresário respirava melhor. Não existia esse ambiente sufocante de imposto, taxado. Meu Deus do céu, que loucura! Hoje o brasileiro está sendo esmagado. E muito disso vem dessa turma que trata imposto como uma espécie de vício e trata o setor produtivo como um inimigo. Aí você olha para o Taxade, o sujeito foi um desastre como prefeito de São Paulo, um fracasso, e agora ele tem a pachorra de tentar postular o cargo de governador do maior estado, o estado mais importante do país, que é o estado de São Paulo. Então, Flávio precisa urgentemente sinalizar para o mercado o que pretende fazer. Não precisa dar aula de economia, não precisa virar economista, mas precisa deixar claro com quem vai andar, que linha ele pretende seguir, qual é a direção que ele quer tomar. Existe toda uma especulação sobre Paulo Guedes e a equipe econômica. Ao que tudo indica, a linha deve caminhar nessa direção, ou pelo menos perto disso. Mas ainda está no campo da especulação e fica na especulação, fica faltando o quê? Comando. E é esse o tema prioritário. Talvez o mais importante é um consenso do brasileiro. O brasileiro perdeu o poder de compra, a confiança, perdeu o horizonte, o comércio sente, o trabalhador sente. O mercado está praticamente falido. Então Flávio precisa levantar o espírito produtivo do Brasil, porque o brasileiro trabalha, produz, o brasileiro reage. O problema é que jogaram uma âncora nas costas do brasileiro. O Brasil vai precisar de um grande mutirão de trabalho, um pleno emprego, para pensar sério na geração de emprego e na abertura de uma frente que estimule a contratação e movimento econômico de verdade. Tem lugar onde ainda existe frente de trabalho. No sul do país, como no Paraná, isso é uma realidade. Mas isso não é realidade no Brasil inteiro. Não é realidade em parte do Sudeste. Não é realidade também em São Paulo. E principalmente não é realidade no Norte e Nordeste do país. Esse ponto é muito sensível e é justamente por ser sensível que precisa entrar na plataforma de Flávio Bolsonaro. Porque emprego não é detalhe, emprego é dignidade. E para gerar emprego não tem milagre, né? Vai ter que ter investimento e vai ter que caminhar com a iniciativa privada. Vai ter que destravar o ambiente econômico, vai ter que parar de punir quem produz, vai ter que criar condição para a empresa contratar, crescer, abrir operação, expandir. Aí tudo volta para isso. Na questão social e também no meio ambiente, eu acho particularmente que houve muita polarização absurda. E isso precisa acabar. Meio ambiente é uma área técnica. Precisa ser respeitada como área técnica, precisa ser tratada com seriedade, com responsabilidade e com critério. Não pode continuar sendo usada como um instrumento de teatro ideológico. Na cultura, aí, a distorção é mais do que evidente. A
política cultural brasileira não pode continuar sendo uma máquina para privilegiar artistas consagrados e deixar os artistas, os pequenos produtores, fora dessa festa. Isso não é só injusto, é uma burrice, porque você concentra o recurso em quem já está montado e abandona quem de fato precisa de oportunidade. Eu acho que Flávio tem sensibilidade para isso e essa é uma parte que ele também precisa sinalizar. E aí vamos para a educação, porque é muito importante, temos aí o meu primeiro voto aí desse pessoal, e escola cada vez mais está ficando obsoleta, principalmente com as tecnologias, né? E, além disso, existe outro problema, a contaminação ideológica na parte do ambiente. Eu não estou falando de todos os professores, mas é evidente que existe um viés dominante em muitos espaços, e esse viés empurra o conteúdo, o comportamento, a visão de mundo em cima das crianças, dos jovens, no momento em que o básico sequer está sendo entregue. Então o aluno precisa aprender, precisa saber ler, escrever, interpretar, pensar, calcular. O resto vai vir depois. Isso o Flávio precisa enfrentar agora. E não só enfrentar no discurso, vai ter que apontar gente séria, da área, respeitada no segmento, que consiga sustentar esse debate com autoridade. E, por fim, a questão social. O Brasil tem muita gente dependente de ajuda. Isso não é uma fantasia, isso é uma realidade. Tem muito sofrimento, muita família apertada, gente praticamente sem saída. Então o Flávio vai ter que tocar nesse tema. Vai ter que manter os programas, expandir alguns pontos, talvez ajustar outros, mas vai ter que fazer isso sem transformar o país num cativeiro assistencialista. O Brasil não pode ser um país que se só distribui sobrevivência. O Brasil precisa ser um país que devolve capacidade, que ajuda as pessoas a se levantar, que tira essa pessoa, essa dependência do assistencialismo. Esse é um ponto importante. E tudo isso que eu falei aqui são assuntos que ele precisa começar a tratar agora. Porque insistir só na ideia do Lula já não vai bastar, não é o suficiente. Isso o povo já percebeu e o povo está com raiva. Pronto, essa etapa já foi superada. A próxima etapa é mostrar o plano, mostrar a equipe, mostrar rumo, mostrar comando. Flávio precisa ser o primeiro candidato a desenvolver de forma clara uma plataforma forte, objetiva, com medidas concretas, com cara de governo, com cheiro de decisão. Porque quem chega primeiro com direção, larga na frente de verdade. Agora eu quero saber o que vocês acham disso. É hora de falar de proposta? Ou ainda vocês acham cedo demais? É hora de montar uma equipe ou ainda não? Escreve aí. Escreve também de onde você está falando. Isso é muito importante para mim. E se você não é inscrito no canal, se inscreve. Isso me ajuda demais. Vocês não têm noção. Que Deus abençoe a sua vida, a vida das pessoas que você ama. Que Deus salve o nosso amado Brasil.